The sixth member of the Discovery crew was not concerned about the problems of hibernation, for he was the latest result in machine intelligence, the HAL 9000 computer, which can reproduce, though some experts still prefer to use the word mimic, most of the activities of the human brain, and with incalculably greater speed and reliability. Ready? Ready. Donese Bragaça, é graduada em Letras Português pela Universidade de São Paulo, tem o grau de Maîtrise pela Universidade de Toulouse II e é pesquisadora do Centro de Pesquisas Ibéricas Contemporâneas da Universidade de Toulouse II. O João Martins Ferreira, graduado em Letras, Português e Linguística, em Composição e Regência, também pela Universidade de São Paulo, é doutorando da área de Literatura Portuguesa na mesma universidade e também pesquisador do Centro de Pesquisas Ibéricas Contemporâneas da Universidade de Toulouse II. Eu, Zilda Maria Zaparoli, obtive os graus de doutor e livre docente pela Universidade de São Paulo e sou professora associada junto ao Departamento de Linguística, também da USP. E fiz pós-doutoramento na Universidade de Toulouse II e também sou pesquisadora do Centro de Pesquisas Ibéricas Contemporâneas da Universidade de Toulouse II. Então, inicialmente, eu gostaria de situar a atuação dos componentes desta mesa em relação ao campo da inteligência artificial. A inteligência artificial, a parte da ciência da computação, preocupada com a construção de sistemas computacionais chamados inteligentes, ou seja, com sistemas que possuam características normalmente associadas à inteligência no homem, como produção e compreensão de línguas naturais, aprendizagem, raciocínio, entre outras. Então, o processamento de língua natural é uma das áreas de aplicação da inteligência artificial. E por manipular conhecimentos, como todo produto de inteligência artificial, o processamento de língua natural é culturalmente determinado e determinante. Determinado porque a base de conhecimentos traz impressa a marca da cultura em que foi produzida. E determinante pelas consequências socioculturais da nova tecnologia. Hoje, sem dúvida alguma, já se pode falar numa nova modalidade de discurso, o discurso mediado por computador, ao lado das duas modalidades tradicionais, o discurso falado e o discurso escrito. O grande desafio que representa o tratamento automático de línguas naturais depende tanto das pesquisas aplicadas em linguística como do avanço das técnicas de inteligência artificial. Então, no âmbito do processamento de língua natural, a função do linguista deixou de ser simplesmente a de utilizar os recursos que a informática coloca à sua disposição para armazenar, tratar e recuperar dados linguísticos, para também, com seus métodos e suas ferramentas de trabalho, integrar equipes multidisciplinares com vistas à obtenção, à representação e ao uso de línguas naturais pelos computadores. Então, está aqui exatamente a nossa atuação em relação à área de inteligência artificial enquanto linguistas. Nós nos preocupamos em conhecer a natureza da língua portuguesa, em descrever e analisar aspectos da língua portuguesa, de forma a contribuir
para que o Brasil possa desenvolver tecnologia própria também nessa área, ou seja, de forma a contribuir para o desenvolvimento de sistemas que se comuniquem com o seu usuário em língua portuguesa. Então, entre nossos objetivos está a geração de bases de informações de diferentes tipologias de textos de língua portuguesa. Nós integramos um núcleo interdisciplinar de pesquisa em novas modalidades de análise do discurso. A Daniela trabalha com o discurso literário escrito, também o João. O João, além de trabalhar com o discurso verbal, ele trabalha também com a linguagem musical, ele vai falar sobre isso. Eu trabalho com o discurso oral e há outros pesquisadores que trabalham com discurso jornalístico, publicitário e até patológico. Há uma integrante do núcleo que estuda o discurso produzido por doentes portadores do mal de Alzheimer. E todos que integram este núcleo aplicam para a análise de seus dados o mesmo método de análise de textos. Então, nós geramos as bases de informações textuais e buscamos analisar essas diferentes bases aplicando um mesmo método matemático-estatístico-computacional de análise de textos. E avaliamos os resultados da aplicação desse método de análise para a comunicação homem-máquina em língua natural. Também objetivamos transcrever os corpora informatizados para meios digitais, de forma a permitir a sua utilização por multimeios e disponibilizar para acesso público as bases textuais geradas através de redes de comunicação. Sobre o método que é utilizado para descrever e analisar a tessitura lexical, textual e discursiva dessas bases textuais geradas. É um método de análise e tratamento informático de textos descrito na obra Méthode d'analyse lexicale, textuelle et discursive, de André Cannon, que é um método de análise fundado na matemática e na estatística paramétrica, ou seja, na estatística descritiva, e funciona como uma excelente técnica para o estudo descritivo, objetivo e indutivo do texto, em oposição a outros estudos subjetivos e prescritivos. A aplicação desse método pressupõe a utilização do programa Stablex, é um programa para Macintosh, criado por André Cannon e Thierry Beltran, no Laboratório de Inteligência Artificial da Universidade de Toulouse II. É um programa para indexação, tratamento estatístico, extração de sequências e concordâncias, lematização e elaboração de dicionários. Reconhecemos que existem muitos outros programas de tratamento de textos, em que, então, este programa Stablex se diferencia dos demais, exatamente pelo fato de ele ter sido criado em função de um método de análise. Então, ele faz mais do que simplesmente tratar os dados textuais, mas ele já parte para, possibilita uma análise desses dados textuais. Então, para vocês terem uma ideia do que é possível com o programa Stablex, ele se compõe de... Bom, 4 módulos complementares. O primeiro módulo, o TurboStab, para a realização de léxicos. Então, este módulo confecciona automaticamente 2 léxicos, um em que os vocábulos são elencados em ordem alfabética e outro em ordem de frequência decrescente. Nos 2 léxicos é dada a frequência total de cada item lexical e sua distribuição pelas variáveis do corpus, no caso, pelos textos que são objeto de análise. O segundo módulo, o módulo Table,
prepara os dados para análise estatística e confecciona também automaticamente, a partir dos dados fornecidos pelo primeiro módulo, duas tabelas, as tabelas de distribuição de frequências, as TDF, e as tabelas de desvios reduzidos, as TDR. Enquanto as tabelas de distribuição de frequências fornecem simplesmente o status da população lexical recenseada, não fornecendo, portanto, nenhuma informação quanto ao valor, ao peso que cada item lexical ocupa na constituição do texto e na constituição do discurso, esses elementos são exatamente fornecidos pelas tabelas de desvios reduzidos. São elas que colocam em evidência o conjunto dos traços característicos da distribuição. E o teste de normalidade da distribuição lexical é dado pelo Q² de Fischer, que é exatamente a soma dos desvios reduzidos das variáveis em estudo. Então, no caso, nós trabalhamos com o discurso falado culto de paulistanos, aplicando-se esse método e o resultado fornecido pelo Q² indica tratar-se de um corpus equilibrado e homogêneo, portanto, de pertencerem todos os falantes ao nível culto paulistano. Então, ele retrata o discurso do falar culto paulistano. O módulo seguinte, extraction, para o levantamento de sequências, e o hyperdico, para a manipulação e consulta de dicionários. E o interessante é que essa tabela de desvios reduzidos, ela dá o valor centrado e reduzido de cada variável, ou seja, de cada texto, e de cada item lexical, ou seja, de cada variável. Então, os resultados permitem uma classificação de todo o léxico por vocabulários. Então, distingue-se o vocabulário básico ou vocabulário comum, vulgar, banalizado, que é o vocabulário próprio do corpus, imagem dos empregos correntes da amostra considerada. Incluem-se neste vocabulário os itens lexicais cujos valores dos desvios reduzidos estão entre -2 e +2. Incluem-se aqui as palavras nocionais e gramaticais que servem de base para a construção do texto e para a construção do discurso. O vocabulário preferencial é aquele cujo peso lexical positivo é altamente significativo. Incluem-se aqui os vocábulos cujos valores de desvio reduzido são superiores a +2. É um vocabulário que é característico de cada inquérito, é essencialmente temático. O diferencial, incluem-se nele os itens cujos valores dos desvios reduzidos são menores que -2. É aquele cujo peso lexical negativo é altamente significativo. Também é característico de cada variável, de cada texto, só que enquanto o preferencial caracteriza o texto por uma escolha privilegiada, o diferencial o caracteriza por uma escolha de rejeição, de abandono. Sim. Tudo bem. Então, além desses tipos de vocabulários, distingue-se o vocabulário particular ou exclusivo, é aquele que é exclusivo de um determinado texto. O vocabulário de rejeição, aquele que é inexistente numa determinada variável. E o vocabulário temático, que é aquele que resulta do reagrupamento de vocábulos em torno de um tema ou em torno de uma palavra-chave. Nós temos aqui mostrando exatamente onde se situam os resultados fornecidos por essa análise no âmbito do processamento de língua natural. Então, nós fizemos aqui uma oposição entre engenharia da programação e engenharia do conhecimento. Então, de um lado, engenharia da programação, sistemas convencionais do processamento da informação. De outro lado, processamento do conhecimento. Engenharia da programação incluindo base de dados e base de informações.
Base de dados, valores não interpretados que um sistema possui para processamento. Base de informações, dados selecionados e organizados para um certo fim. Base de conhecimentos, noções de estrutura, conjunto de informações e de relações. E máquina de inferência, mecanismos de controle usados para a exploração do conhecimento. No tema da nossa palestra, nós colocamos bases de informações textuais. Realmente, nós consideramos que nós temos como resultado da aplicação desse método informações textuais e, mais do que isso, já poderíamos falar em base de conhecimentos textuais, porque a noção de estrutura é central nesse método. O texto é o ponto de referência. O texto existe no e pelo vocábulo, e o vocábulo existe no e pelo texto. Como a estrutura lexical se articula com a estrutura semântica e com a estrutura discursiva, a análise lexical sinaliza para uma análise temático-semântico-discursiva. Então, a proposta do método é exatamente dar a conhecer para fazer reconhecer. Ou seja, permite o conhecimento da arquitetura lexical dos textos e, a partir desse conhecimento, aponta para o conhecimento do discurso. Realmente, nós temos pouco tempo. Se houver oportunidade, no final, a gente faz outras observações. A Daniela vai falar, então, sobre a aplicação do método no discurso escrito literário, contos de Machado de Assis, e, em seguida, o João, também no discurso literário, obras de Fernando Pessoa, e no discurso musical. Acabou o tempo dela, não entendeu, do grupo. Bom, durante o ano de 1996, eu tive a oportunidade de trabalhar com o professor Camilon na Universidade de Toulouse, Le Mirail. Ele é o autor da obra que descreve o método de análise estatística, já exposto pela Zilda, para o tratamento informático de dados de corpos textuais. Nós escolhemos um corpus constituído de 9 contos do escritor brasileiro Joaquim Maria Machado de Assis. O nosso principal objetivo era a realização de uma análise literária objetiva e descritiva, para a qual utilizamos o programa Stablex como instrumento para o armazenamento, o processamento e a recuperação de informações textuais. Assim, nós partimos de resultados objetivos obtidos após a aplicação do Stablex para observar o peso ou densidade semântica do texto e estudar a sua arquitetura, ou a distribuição hierárquica, com a finalidade de chegar à constituição do discurso. Nós demos enfoque ao vocabulário preferencial, que tem um peso sempre positivo, e utilizamos diversas técnicas, como a do reagrupamento de vocábulos em campos semânticos e gramaticais. Nosso objetivo era observar a escolha estratégica dos elementos pelo autor para constituir o seu discurso moral. Esse estudo apresentou basicamente 2 etapas bem distintas. O primeiro momento foi constituído da leitura e interpretação dos contos e elaboração de resumos. Numa segunda etapa, nós disponibilizamos os textos para o computador, preparamos os textos para a aplicação do Stablex e fizemos a aplicação propriamente dita. Em seguida, nós obtivemos léxicos, tabelas e gráficos, após esse tratamento estatístico computacional, e esses gráficos e léxicos caracterizaram a distribuição semântica dos contos. E, finalmente, a etapa final foi a da descrição objetiva de todo o vocabulário e da análise desses contos. Eu vou dar um exemplo rápido sobre um conto para que nós possamos melhor nos situar, né? De um conto bem conhecido é A Cartomante. Esse conto é uma denúncia às formas de charlatanismo e superstição, e é uma crítica à ingenuidade do indivíduo que, por ela, se deixa iludir. Não, João, esse é a outra taça.
A trama é construída em cima da história de um triângulo amoroso. Aqui, obrigada. Então, nós temos 3 personagens centrais, além da cartomante, né? O amor adúltero, a descoberta pelo marido traído e a vingança são os elementos presentes, além da superstição. Eu quis dar a vocês apenas uma geral sobre o conto, para que a gente possa falar um pouco dos vocábulos destacados pela análise lexical. Como vocês podem notar ali, né, no campo das personagens, nós, após a observação do vocabulário preferencial do conto, nós observamos 3 campos que tinham um valor muito forte. Eram os campos das personagens, o campo temático da superstição e o campo do adultério. A análise do vocabulário preferencial destaca fundamentalmente esses 3 campos. E percorrendo esse caminho, nós observamos que, pela ordem hierárquica das tabelas, né, da tabela dos desvios reduzidos, que é uma tabela que a gente obtém após a aplicação do Stablex, esses vocábulos tinham um valor semântico muito forte. De fato, essas 4 personagens são as centrais no conto, com esses valores entre parênteses altíssimos, vocês podem observar. Em seguida, nós entramos no campo da superstição, que é, sem dúvida, a temática predominante, pois a superstição é uma variação do sentimento religioso, que tem origem nas crenças populares, né, e dá valor mágico ou sagrado a certas práticas. Então, o objetivo do autor era justamente mostrar como a personagem central se contradiz ao consultar uma cartomante e acreditar que ela possa prever o futuro dele. Em seguida, nós entramos no campo do adultério, com os vocábulos também destacados pela análise. E, realmente, o adultério é um elemento para que o autor possa compor o conto, possa escrever o conto e mostrar como a personagem se contradiz, né? Então, esse foi um exemplo muito rápido, só para exemplificar para vocês como é que nós chegamos a certas resultantes, né? Esse estudo dos contos nos mostrou que a organização do trabalho, o fácil acesso às informações e as resultantes coerentes realmente são algumas características que o programa nos fornece, enquanto estudiosos da língua, né? E como observou a professora Zilda, ela, na obra O Discurso Oral Culto, a pesquisa à base de textos informatizados facilita e otimiza a busca, a organização e a análise dos dados linguísticos, tornando, por conseguinte, mais fácil e rápido o acesso a todas essas informações. Desta forma, as vantagens são imensas para o pesquisador, para o linguista que queira utilizar esse método, enquanto armazenamento, processamento e recuperação de informações. E, para finalizar, eu gostaria de dizer que esse método a serviço da descrição e análise de textos facilita o trabalho do linguista ou do literário e orienta, de certa forma, a interpretação e o estudo. Então, dessa forma, nós utilizamos um método indutivo, objetivo, descritivo, que nos permite entrar no labirinto das palavras para descobrir e chegar à composição do discurso, além de nos fornecer peças que formam a sua complexa estrutura. A aplicação desse método não fecha as possibilidades de análise para o estudioso da língua, muito pelo contrário, ela abre horizontes de pesquisa para um aprofundamento de todos os elementos, pois, como disse Platão, nós nos comunicamos através do mundo que construímos. Obrigada. Eu vou mostrar rapidamente para vocês um gráfico que nós obtivemos. Esse gráfico é do conto O Enfermeiro. Os valores, -2, 0, 2,
eles são os valores semânticos dos vocábulos, e vocês podem perceber que no alto desse gráfico se destacaram os vocábulos de maior peso, o coronel, o crime, vigário, Procópio e eu. Então, logo de cara, observando um gráfico desse, nós concluímos que as personagens centrais do conto são destacadas através dessa análise estatística computacional, e também a temática do conto, que é o crime, é destacado no alto da tabela, né? São os 5 elementos principais com alto valor semântico. Eu vou aproveitar a deixa da Daniela e vou falar um pouquinho já partindo do gráfico dela, apesar de estar entrando numa parte que não foi minha pesquisa. Eu desenvolvi uma pesquisa em cima de um livro completo do Fernando Pessoa, que foi o único livro publicado em vida ainda do poeta, que se chama Mensagem. Fiz também um trabalho em cima de contos do Mário de Andrade, também de um outro livro chamado Contos Novos, similar a esse dos contos do Machado de Assis, que a Daniela desenvolveu. Inclusive é interessante porque nós estamos conseguindo chegar assim num arquétipo da estrutura discursiva do conto brasileiro, né? Do conto, aliás, em língua portuguesa, se a gente for pensar. Não só de autores do Brasil, mas África, Portugal e tudo mais em língua portuguesa. E fiz uma experiência, um experimento, porque, com relação à música, porque o método naturalmente foi desenvolvido para o corpus verbal escrito. A professora Zilda teve a oportunidade de aplicá-lo no corpus verbal oral, ou seja, ela fez a transcrição da oralidade para o escrito, para depois a aplicação. Uma outra professora aqui do HC que está trabalhando conosco, que a professora Zilda já falou, a professora Letícia Mansura, elas têm trabalhado com esses discursos dos doentes de Alzheimer, né, também transcritos e assim por diante. Ou seja, quando eu fiz um experimento na parte da linguagem musical, nós estamos mudando de linguagem, né? É preciso que quando você muda esse ponto de vista, essa forma de expressão humana, você também disponha da técnica para poder fazê-lo. Eu só me senti apto a fazê-lo por também ser um músico. Então, fiz a adequação, ou seja, uma transcrição daquilo que nós temos numa partitura ou numa expressão musical, né, que a partitura ela traz em si toda a informação que o músico precisa para que haja a expressão. A transformação disso numa codificação verbal para depois fazer o processamento, ok? Mas enfim, esse experimento eu vou mostrar mais adiante os resultantes que foram alcançados com ele, mas eu quero aproveitar um pouquinho o gráfico da Daniela. Esse gráfico aqui, vocês vão ver um pouco quando eu mostrar o gráfico do Fernando Pessoa e também eu trabalhei na parte musical com valsas do Tom Jobim, tá bem? Vocês vão ver então no gráfico sobre uma das valsas do Tom Jobim, sobre um poema de Fernando Pessoa, que a configuração gráfica aqui se mantém, ok? Você tem se destacando, como a Daniela falou, os preferenciais aqui em cima, ou seja, aqui nós temos realmente a noção não abstrata e não subjetiva de palavra-chave. Nós temos essa possibilidade com o levantamento estatístico, mas não meramente quantitativo. Nós temos com o quantitativo alcançando o qualitativo, num caminho que a gente traça pela álgebra e pela aritmética, para depois chegar na geografia, na geometria, ok? Que a gente faz a explanação toda em gráficos e tem toda uma leitura desses gráficos, onde a gente pode enxergar muitas coisas da linguagem humana, da forma de se expressar, independentemente da linguagem, como vocês vão ver na música também. É claro que é um pouco cedo para falar. Nós precisávamos, por exemplo, fazer uma aplicação na pintura, uma aplicação com a criança que está sendo alfabetizada, para podermos realmente traçar esse panorama geral. Mas nós estamos nesse caminho. Aqui você tem, então, as chamadas palavras-chave ou preferenciais. Aqui você tem o básico. Vamos comparar, por exemplo, eu gosto de fazer uma comparação, que o professor Calongo também gosta de fazer. Ele compara muito com a decomposição e composição de um relógio. E eu costumo fazer com a decomposição e composição de um bolo, se nós pensarmos. As pessoas sabem que para fazer um bolo existem elementos essenciais, como a farinha, por exemplo, a água. E existem aqueles elementos que dão sabor ao bolo, que dão a característica principal que você acaba chamando. Esse bolo é de chocolate, esse bolo é de laranja, assim por diante.
Ou seja, quando nós temos aqui no gráfico, nós temos a representação desse bolo, dessa massa toda. Aqui nós teremos a farinha, tá? A água, ou seja, os elementos básicos que vão constituir o discurso, qualquer discurso. E aqui nós vamos ter aquilo que vai dar o sabor. Daí a Daniela mostrar, né, a reflexão que dá científica. Ela não está fazendo uma interpretação subjetiva, ela está se baseando em fatos científicos dos personagens principais do conto. E não é necessariamente pelo número de vezes que o nome dessa personagem apareceu. Eu me lembro que tem um conto de Mário de Andrade que existia uma personagem chamada Matilde, que aparecia 3 vezes, lá pelo meio do conto, o nome Matilde. E esse nome era extremamente importante na configuração, no triângulo amoroso que era construído no discurso do Mário de Andrade nesse conto. Só que ele passava desapercebido pela maioria dos críticos literários. Ok? Então a gente tem aqui a massa e aqui esses principais. E aqui nós temos um destaque formando, vocês vão ver depois no gráfico que eu vou colocar, uma espécie de 2 curvas aqui nesse gráfico. Nessa primeira curva você tem os elementos estruturais, tá? Os elementos estruturais. E aqui nós temos uma curva dos elementos conceituais. Geralmente você vai ter aqui elementos lexicais que formam um conceito, a ideia fundamental do texto ou da música e assim por diante. Isso daqui é importante a gente perceber essa similaridade que ocorre nos discursos, exatamente por aquilo que o Marvin Minsky acabou de colocar. Ele até fez uma projeção da cadeira numa das transparências que ele colocou, da perspectiva, né? Isso é uma coisa muito falada, inclusive, na parte artística. A perspectiva, quer dizer, o ponto de vista que você tem. Desculpa. Do ponto de vista que você tem. A minha perspectiva aqui estava outra, então vocês viram que já ficou essa confusão. Então, quer dizer, a perspectiva que você tem. Essa aplicação do método incorporas diferenciados está mostrando exatamente esse arquétipo do discurso, né? Quer dizer, fornece os subsídios. Daí é o que a professora Zilda colocou, que nós estamos conseguindo não só a base de dados ou a base de informações, mas também a base de conhecimentos já, né, tateando um pouco isso. Aqui nós temos uma das tabelas que foram faladas aqui, apenas como exemplificação, da obra Mensagem do Fernando Pessoa. Então você tem aí, nessa tabela feita no Excel, porque o Stablex ele trabalha integrado com Excel ou outras planilhas eletrônicas, tá bem? Nós temos aí a frequência com que um vocábulo determinado aparece, né? Por exemplo, 189 vezes apareceu nesse conjunto da obra. E aqui nós temos, através de uma série de cálculos estatísticos e matemáticos, que não convém aqui ficar mencionando, são muito complexos, a gente chega a um valor que nós chamamos de desvio reduzido, ou seja, nós reduzimos tudo a 0 e nós verificamos então o que se desvia desse eixo, tá? Do 0, do eixo X, o que se desvia para a gente ver se há um alto valor ou não, ou se faz parte da composição básica. Então aqui nós temos, por exemplo, nesse caso, vocês reparem que todos os elementos aqui do corpus estão com valores, aí aquele gráfico que a professora Zilda mostrou, mais 2, menos 2, todos nessa conceituação básica. E existe um elemento aqui, que nós vamos ver que tem frequência 77, que ele se destaca, ele tem aqui um alto valor positivo, tá? Um valor lexical de 4. Então nós vamos, a partir daqui, verificar que ele é um preferencial. E aqui embaixo nós temos uma série de inferências estatísticas que não cabe aqui a gente mencionar, mas temos a possibilidade, inclusive, da curva de tendência para nós vermos, por exemplo, se você pega o Machado de Assis, no começo, os primeiros escritos deles, e depois, 20 anos após os escritos deles, para nós percebermos se há uma evolução ou não na riqueza vocabular dele, na conceituação dele, no tipo de discurso apresentado, tá? A curva de tendência representa isso. Nós temos também um outro gráfico aqui. Esse eu acertei. Aqui nós temos em cima a estrutura do método, tá? Que eu não vou ficar falando muito por uma questão de tempo. Mas todo o procedimento, como é feito, desde da tomada inicial do texto, a digitalização dele, até a disponibilização dele em redes eletrônicas, ok? Redes de comunicação eletrônica. E aqui embaixo nós temos um exemplo do 39º poema desse livro de poemas Mensagem de Fernando Pessoa. Aqui você tem o poema com o destaque das palavras preferenciais que aparecem ali. Vejam que interessante. Você lendo esse poema, você pouco chamaria atenção talvez
né, do literato que estivesse fazendo uma crítica literária, desse quando, desse advérbio que se destaca aí. Mas ele é extremamente importante. E quando você vai verificar no todo da obra, né, esse é o único poema do livro inteiro que Fernando Pessoa não pôs um título nele, né? Simplesmente titulou terceiro. E fez ele numa sequência que colocou Bandarra, que foi um escritor português, colocou Antônio Vieira, que foi outro escritor português, e depois terceiro, enigmaticamente. Quer dizer, seria Fernando Pessoa que estaria se retratando diretamente nesse poema, colocando ele como personagem do livro? Quando nós temos essa relação do quando e esse questionamento, quando virás encoberto, a gente começa a perceber no livro que encoberto então, tem uma relação com Deus e o Senhor também, a gente começa a ver a estrutura do pensamento do Fernando Pessoa e a importância desse poema no livro como um todo, tá? E por que esse quando, né? Esse questionamento de um homem que já dominou os seus medos, as suas vontades, e nesse momento está se perguntando a um plano divino, saindo do plano humano, perguntando quando que acontecerá o quê? Essa transcendência, ou talvez a morte dele, assim por diante. Enfim, nós podemos, a partir daí, fazer uma série de interpretações, tá? O querer também, aí nós temos uma rede de que nós podemos traçar relações lógicas, né? O querer, o saber, e assim por diante, tá? Eu vou colocar aqui como exemplo final, ok, eu vou colocar como exemplo final, aliás, semifinal, o trabalho que foi feito sobre valsas de Tom Jobim. A conclusão final que eu cheguei, esse trabalho foi apresentado em Buenos Aires, num simpósio que teve sobre análise do discurso. A conclusão final que eu cheguei foi a seguinte: muita gente fala que o Tom Jobim enaltece muito, por exemplo, uma música dele que se chama Samba de uma Nota Só, por ele ter tido o talento de fazer com uma nota repetida apenas fazer um samba inteiro, né? E depois na segunda parte fazer uma escala e assim por diante. E falaram apenas que essa música tem essa característica, mas é um engano. Tom Jobim, a obra dele, quando você verifica pelas valsas que foram compostas em diferentes épocas, você repara que isso é uma característica do estilo Jobim de compor, tá? Essa repetição de notas, que faz com que a repetição, por ela ser monótona, faz com que o Tom Jobim tenha usado, em outro aspecto, não na melodia, o seu grande talento de saber harmonizar as coisas, os elementos musicais. Ou seja, você percebe que na harmonia e no ritmo é que está a inovação jobiniana e não na melodia, na altura do som. E esse trabalho demonstra bem claramente isso. Aí nós temos, por exemplo, aqui no canto, você tem a adequação, tá, da nota musical ou das pausas para uma codificação que o programa possa entender. P8, por exemplo, significa pausa de um valor 8. Esses valores foram estabelecidos segundo critérios musicais de duração de notas, tá? Depois nós temos, por exemplo, né, é complicado para quem não entende música, mas quem entende um pouco, nós teremos aqui o C representando uma nota Dó, o S sustenido, o 2 da segunda escala de Dó, o 8 o valor da nota, e o S de ser de uma escala superior. Ou seja, eu tentei fazer uma adequação, uma tabela de adequação que possibilitasse não só o trabalho, por exemplo, na canção, mas até numa orquestra inteira, onde a gama estrutural de notas é muito grande. Não entraram dois elementos aqui do som, tá? Não entraram aí nem a intensidade, pelo fato do Jobim não ter essa preocupação de marcar se era para se cantar forte ou piano, quer dizer, não foi uma preocupação do autor, e também não coloquei o timbre, porque isso independe, pode ser o Tom Jobim cantando, Elis Regina, assim por diante, tá? Ou um solo de clarinete, qualquer coisa assim. Então nós temos aí apenas a altura e a duração do som, tá? Não que não dê conta, se nós precisarmos colocar, por exemplo, você pega uma partitura do Beethoven e você quer colocar se ele marcou lá piano ou forte, né, para tocar, você pode fazer um anexo a essa codificação, ela vai aumentar um pouco mais, mas dando essa representação do trecho, tá ok? E aí nós temos o gráfico, como vocês veem, bastante similar ao que a Daniela apresentou. É claro que ficam esses códigos P008, SCS 2008, você tem que depois recorrer a essa tabela que eu falei, que está publicada no trabalho conjunto sobre isso. E aqui embaixo você tem a partitura mesmo mostrando onde estão esses elementos. Então veja bem, o que se destaca aqui é essa pausa, e olha só essa melodia aqui. Ela inicia com uma pausa no tempo forte da música, exatamente no começo, quando você vai tomar a iniciativa de cantar, pausa. Interessante isso, né?
E você começa a perceber, por exemplo, das interpretações. Você pode chegar até as pessoas que gravaram essas músicas. A meu ver, aí já é uma posição pessoal minha, como crítico musical, a Elis Regina foi a que melhor retratou a interpretação dessa música. Porque ela, nesse momento, dá uma respiração profunda, né, antes de começar a música. Tão profunda que você percebe na gravação. No microfone fica esse som, né? Para aí ela dá um impulso fraco, porque você está começando num tempo fraco da música, tá? Mas por que ele é importante, apesar de ser num tempo fraco? Porque ele é a primeira nota e a nota que fundamenta. Você sai do Dó e, como vocês vão ver lá na frente, você volta no Dó. É essa reafirmação de nota que eu mostro com relação ao Tom Jobim, isso é um estilo dele. E se você vê na biografia de Tom Jobim, você repara que ele foi um homem que sempre tentou se reafirmar na vida dele. Quer dizer, é uma característica que transparece na música dele, o próprio psíquico dele nesse sentido, tá? Eu vou mostrar a última transparência, que é a mais antiga, no caso, para nós todos aqui que estamos participando desse viés que fala tanto de inteligência artificial, que é uma comparação gráfica da distribuição dos elementos segundo os valores de peso deles, tá? Os valores lexicais, vamos dizer assim, se a gente falar em termos verbais. Aí vocês têm, eu já vou abaixar um pouquinho a transparência para mostrar, aí vocês têm os 3 gráficos tirados de lugares completamente diferentes. O primeiro, de um poema de Fernando Pessoa. O segundo, de uma entrevista, uma das entrevistas, né? Entrevista da professora Zilda, né? Feitas com discurso verbal oral. Em cima o discurso verbal escrito. E aqui embaixo o discurso musical. Ora, fica evidente a semelhança que existem nos gráficos, né? E isso não é à toa. Quando você começa a explorar esses gráficos, e esses gráficos têm sido um grande enigma para nós temos nos feito muitas perguntas sobre ele, mas nós já começamos a detectar o seguinte: sempre nessa ponta se destacam o léxico preferencial, tá? Aquilo que vai dar, como eu falei no bolo, que vai dar o gosto. É aquilo que vai ser o veio mestre do discurso. As palavras-chave ou as notas-chave na música. Ou se nós estivéssemos falando de um quadro, onde estão os pontos, as linhas de força. Se nós estivéssemos falando de uma catedral, onde é que está a pedra de toque da catedral? Onde é que está aquela pedra que segura a cúpula toda? Tá? Essa é a palavra-chave. Aqui nós temos os ápax, que são aqueles elementos em que aparecem uma única vez com certo valor, né, expressivo, mas uma única vez no corpus todo e só nesse texto. Ele é exclusivo desse texto. Portanto, ele também é representativo para a gente ver a temática desse texto. Texto, quando eu estou falando, é numa abrangência grande mesmo, gente. Texto musical, tá? Textualidade artística, textualidade gestual, várias linguagens que você pode ter. E aqui embaixo você tem o léxico básico inferior, tá? Que, na certa, ele é como uma rejeição que você tem, no caso desse discurso, daquele vocábulo, daquela lexia que foi menosprezada. Se ela estivesse ali ou não teria muita importância. Se você for ver nas bases estatísticas de probabilidade, ela tem uma probabilidade muitíssimo reduzida de aparecer nesse discurso. E você tem aqui, entre o 2 e o mais 2, como vocês percebem, o léxico básico, tá? Então vocês vejam que esses 3 gráficos, um da linguagem musical, outro da linguagem verbal oral, e aqui vocês têm o maior número de elementos, tá? Isso também é importante, independe de se o texto, por exemplo, você vai jogar um texto do tamanho de um romance ou um texto do tamanho de um conto para serem confrontados. É claro que é preciso manter uma coerência. Se você está querendo chegar à expressão de o arquétipo de um poema, você não vai confrontar um conto com um romance, isso é óbvio. Mas é preciso ficar claro, porque às vezes a pessoa aplica a estatística erroneamente, né? E acaba conseguindo resultados absurdos. Então aqui nós temos a possibilidade de jogar com textos que podem variar de tamanho, isso independe, pode ser um poema de 10 páginas junto com um poema de 3 linhas, tá? Do mesmo autor, por exemplo, você está mantendo uma coerência por estar falando do mesmo autor. Então isso vai refletir o quê? Vai refletir uma extensão maior. O corpus da professora Zilda aqui tem uma série de vocábulos a mais que o do Fernando Pessoa, por se tratar de um poema mais curto. Então vocês veem que a parte de ápax aqui da professora Zilda é bem maior, né? E aqui também é bem menor do que o poema, no caso das notas musicais. Mas esses patamares, reparem, esses patamares, tanto do ápax, que é valor 1, de frequência 1, quanto o que já são de frequência 2, que fazem, vamos dizer assim, como uma planície aqui,
são representativos para nós começarmos a detectar a cognição como é feita, a estrutura do pensamento humano como ela é feita. Nós estamos com uma expectativa muito grande com esse trabalho da professora Letícia com relação aos pacientes com mal de Alzheimer, para nós chegarmos a essa projeção e vermos as pessoas que têm uma deficiência na sua forma de expressão, na sua forma discursiva, quais que seriam as resultantes para a gente confrontar com esses gráficos, tá? Uma coisa que eu também discuti ontem com a professora Gilda, interessante, talvez um trabalho, nós fazemos, por exemplo, a criança que ainda está mal aprendendo a falar, que ainda está falando gugu, dadá e tudo mais, como é que ela vai ter essa configuração léxica? E depois, se nós formos ver essa criança com 3 anos de idade, como é que ela já está articulando o discurso dela? Para nós vermos as alterações que esse gráfico vai tendo, tá? Uma coisa que nós já começamos a chegar à conclusão é o seguinte: quanto maior o conhecimento, se você tiver, por exemplo, uma riqueza vocabulário muito grande num autor, você vai ter essa linha do áfax bem mais longa com relação às outras, tá? Numa proporção. Ou seja, a cognição aumenta, tá? O domínio do discurso aumenta. Bem, eu acho que era isso que eu tinha para falar. De qualquer maneira, fica a pergunta: o que é que está por detrás dessa estrutura que é comum a diferentes discursos produzidos pelos seres humanos? Então fica essa pergunta para vocês também pensarem e tentarem trazer retorno para nós. Eu acho que já o nosso tempo está esgotado. Nós agradecemos e nos colocamos à disposição, não só através da USP, para troca de experiências, para parcerias inclusive, mas também através da ZMZ, é uma empresa que dirigimos e que é prestadora de serviços linguísticos e informáticos. Obrigada. Olha, eu só quero... Só mais uma coisa.